série Mão na Massa, você tem aqui 4 planilhas para serem resolvidas. Planilha 1, aqui você tem a fórmula do que é necessário fazer. Planilha 2, também eu já te ajudei aqui com a resolução. Planilha 3 e planilha 4. Como de costume, eu vou te dar um tempo para você resolver essa planilha. Continuando, na planilha 1, você tem que fazer algumas fórmulas. Eu vou fazer a primeira fórmula para você. Soma dos valores menores do que 50. Essa é uma função nova, função soma-se. Então, vai ficar soma-se, abre parênteses, a faixa, que é essa daqui, ponto e vírgula, e o critério. O que eu quero somar? Somente quem é menor do que 50, fecha parênteses, enter. E nessa, eu quero que você faça a mesma fórmula, porém, para os valores maiores que 50. Se você quiser, você pode arrastar para a direita e agora você pode alterar essa fórmula. Antes era menor do que 50, agora eu quero maiores do que 50. Ah, só um problema, quando eu arrastei ele substituiu aqui a minha dica. Então eu vou retornar, isso. Podemos fazer de uma outra maneira. Eu posso copiar a fórmula também se eu quiser, certo? Mas como a função é simples, vamos manualmente. Igual soma-se, abre parênteses, seleciono, ponto e vírgula. Qual é o critério? Maiores que 50. Isso, beleza. Menores e iguais a 50. Eu estou te ajudando bastante nessa planilha, hein? Soma-se, abre parênteses, ok, ponto e vírgula, menores ou iguais a 50, enter. Maiores e iguais a 50, igual, soma-se, abre parênteses, seleciono, maiores, ponto e vírgula, aspas, maiores e iguais a 50. Perfeitamente. Continuando, o que eu quero fazer aqui? Valores menores do que 1. A fórmula é exatamente a mesma. Só que ao invés de você colocar menor do que 50, aqui é menor do que 1. Aqui é maior do que 1. Menores e iguais a 1. Maiores e iguais a 1. Vou deixar para você resolver essas 4 fórmulas. Acredito que não tenha dúvida, né? Bem tranquilo. Nessa planilha número 2, é uma planilha bem simples. Você vai apenas utilizar a função multi para multiplicar. Você já conhece essa função, igual multi, abre parênteses e seleciona. Enter, 2.400. Tudo aqui é a função multi. Então, nesse caso, você pode já copiar tudo para a direita. Já fez as devidas multiplicações. Está aqui prontinho. Números negativos, números decimais, outro número decimal. Tudo aqui já pronto. Legal. Essas duas primeiras planilhas foram mais fáceis. Vamos trabalhar a planilha de controle de notas, semelhante àquela que você já fez. Faz para mim o total e a média. Como é que vai ficar o total e a média? Tenho aqui 3 alunos. Ana Banana, João Bobão e Zé Buscapé. Eu quero primeiro fazer o total da aluna Ana. Como que vai ficar? Igual, soma, abre parênteses, enter. Posso fazer diferente? Sim, igual, E8 mais F8 mais G8. Também dá certo. Aqui eu posso usar Alt igual, que é um atalho, e já selecionar, que ele já escreve para mim de graça, igual soma. Enter. Perfeito. Tem 2 maneiras de fazer essa média. Você pode pegar essa célula H7 e dividir por 3. Isso é média, porque são só 3 valores. Você pode também escrever igual média e selecionar. Isso.
Ah, só um detalhe, eu errei aqui, eu selecionei até o H8, não é, a média está errada, o total não entra, é até a G8. Ok, ok. Eu quero só 2 casas decimais, é possível? Ou melhor, uma casa decimal. Vamos lá? Eu posso vir aqui, aumentar ou diminuir casas decimais. Perfeito. O que é o resultado? Aprovado para a média maior ou igual a 7. Se não, deve ser reprovado. Igual se. Quantos parâmetros tem a função se? 3. Então, vamos lá. Se, quem que eu vou... Qual é a pergunta? Média é maior ou igual a 7? Se média, que é o I7, maior ou igual a 7, então... vai escrever o quê? Aprovado. Se não, vai escrever o quê? Reprovado. Fecha aspas, fecha parênteses, Enter. Posso copiar, duplo clique. Aprovado, reprovado e aprovado. Tranquilo essa função se. Agora, a planilha 4, ela já vai ser um pouquinho mais complexa. Olha só o que eu tenho na planilha 4. Eu tenho o histórico, data de emissão e data de vencimento. Imaginemos que aqui eu tenho um controle de contas a receber. O histórico é a descrição do que é a nota. Data de emissão da nota, 1º de abril. Data de vencimento, vence dia 10 de maio. Então, a pessoa fez uma compra numa empresa, ou no caso, o pagamento ou mensalidade, foi emitido aquilo ali no dia 1º de abril e vence dia 10 de maio. Data do pagamento, data em que foi paga a nota, caso ela tenha sido paga. Nesse caso, nenhuma foi paga. Valor da nota, está aqui. Aqui eu vou colocar uma nota de R$300. Valor pago. Se já foi pago a nota, calcular qual valor pago. Então, aqui é fórmula. Quantidade de juros a pagar relativo ao número de dias que essa conta está vencida. Será calculado baseado na taxa mensal de juros. Se não foi pago, vencida deverá ser 0. Situação deverá indicar em aberto, pago em dia ou pago em atraso. Legal, eu vou começar fazendo pela quantidade de juros. Olha só. Se você pegar igual data de pagamento menos data de vencimento, Enter. Eu vou preencher aqui, vamos supor que foi pago no dia 20 de maio. 20 de maio, 20/5/2014. Venceu dia 10, eu tenho 10 dias. Ele fez um cálculo 10 dias. Então, eu já sei que se eu pegar isso daqui, né? Estou fazendo numa célula embaixo, porque eu estou testando. E multiplicar pela quantidade de juros de um dia, eu vou ter o valor em reais de juros, não vou? Eu vou ter o percentual em juros. Então, o que eu posso fazer? Qual que é a taxa mensal? 3%. Só que eu tenho que multiplicar a taxa mensal dividido por 30. Eu pego a taxa mensal, divido por 30 e multiplico pelos dias em atraso. Vai dar 0,01. Por quê? Um mês é 30, é 3%. 10 dias, que é 1/3 de um mês, deu 1%. Uai, Thiago, 1%? Aqui está 0,01. Ah, mas é o formato, né? Vamos colocar no formato porcentagem? 1%. Perfeito. Então, essa é a quantidade de juros a ser cobrada. Só que, se não existir uma data aqui, o que acontece? Fica um valor maluco. Então, eu vou ter que usar uma função se, para ele só fazer esse cálculo se existir uma data preenchida. Vamos tentar fazer isso? Então, vamos lá. Olha, a de cima já está funcionando, só para você poder ter uma ideia. Ó, 20 de maio. Ele já calculou. Como é que vai ficar a fórmula? Se, abre parênteses, data de pagamento for maior que a data de vencimento, eu preciso calcular, não preciso? Como é que eu vou calcular? Então, aqui, ó, valor se verdadeiro. Eu vou calcular essa quantidade de juros a ser paga, diminuindo data de pagamento menos data de vencimento. Vou ter a quantidade de dias, não vou? Vamos lá, de novo. Data de pagamento menos data de vencimentos.
Só que não basta ter a quantidade de dias. Eu tenho que pegar essa quantidade de dias e multiplicar pela taxa diária de juros. Então, eu vou pegar isso daqui e vou multiplicar pela taxa diária dividida por 30. Certo. Só que tem um detalhe. A minha fórmula matemática, eu tenho que primeiro fazer essa subtração para depois fazer essa multiplicação, senão vai dar erro. Se não, ou seja, se a data de pagamento não for maior que a de vencimento, quer dizer que não foi paga em atraso. Então, a minha taxa de juros vai ser zero. Quantidade de juros pago percentualmente é zero. Fecha parênteses, Enter. Deu zero. Perfeito. O que eu vou fazer? Vou vir aqui na data de vencimento, colocar dia 9 de maio. 9 de maio é atraso? Não, não é atraso. Então, se não é atraso, fica zero. Ah, legal. E se eu paguei dia 20/6? É atraso? Sim. Ele calculou baseado nessa quantidade de dias que você vai ter que pagar 4,10% de juros. Ok? Ele já fez para mim esse cálculo aqui. Perfeito. E agora, para mim calcular o valor pago. Se já foi pago a nota, calcular qual valor pago, senão deverá ficar em branco. Como é que eu sei se já foi pago a nota? Eu verifico se a data de pagamento está em branco. Então, vamos lá. Se a data de pagamento não estiver em branco, eu calculo o valor pago. E o valor pago vai ser esse valor mais os juros, caso tenha. Então, vamos lá. Igual se a data de pagamento for diferente de aspas, quer dizer, ela não está em branco, calcula para mim qual o valor pago. Ponto e vírgula. O valor pago é esse valor mais o próprio valor vezes a quantidade de juro. Certo? Se não, abre e fecha aspas. Eu quero que fique em branco essa minha célula. Fecha parênteses, Enter. Olha só. Como está preenchido, ele pegou os 300 e calculou 4,10% em cima dos R$300. Olha que legal. Já achou o valor aqui para mim. Essa é a fórmula. Situação. Ela pode ser em aberto, ela pode ser pago em dia ou ela pode ser pago em atraso. Como que ficou essa fórmula? Olha só. Se o E5, que é isso daqui, a data de pagamento, for maior que a data de vencimento, eu vou escrever pago em atraso. Morreu. Beleza. Se não, eu vou perguntar de novo. O E5 está em branco? Se ele estiver, você vai escrever em aberto. Se não, vai escrever pago em dia. Ou seja, o processamento vai chegar nessa palavra pago em dia somente se não pagou em atraso e se não está em aberto. Aqui eu tenho as três funções, eu tenho as três opções. Como é que eu consegui fazer isso? Encadeando uma função se dentro de outra função se. Se pagamento maior que vencimento, paga em atraso. Se não, pergunto outra coisa. Pagamento está em branco? Está, então é em aberto. Não, não está. Então, é pago em dia. Porque eu tenho certeza que se chegar aqui, não pagou em atraso. Então, essa é a função. Vou só copiar para cá, porque eu já tinha feito aqui em cima. Se eu vier aqui, nessa data de pagamento da linha anterior, e escrever, pago dia 7 de maio, venceu dia 10, paguei dia 7. Tem juros? Não. Qual valor pago? O mesmo valor da nota. Qual a situação? Pago em dia. E se foi dia 10. É o dia que venceu, não é? Valor pago, o mesmo valor. Teve juro? Não, pago em dia. Ah, que ótimo. E se foi dia 11? Opa, paguei 0,17% de juros. Está aqui e pago em atraso. Então, essa aqui é uma planilha um pouquinho mais complexa. Quero que você estude bem essas fórmulas que nós aplicamos aqui. E só para você ter uma ideia do tipo de problema que você pode encontrar no mundo real. E é onde você vai ter que fazer uso não de uma função só, isolada, mas funções dentro de outras funções, funções encadeadas. Nós vamos fazer muito disso no nosso projeto.